Muito bem, vamos para a nossa aula de número 5 da revista CPAD. Nós estaremos falando de forma resumida para que possamos aprender juntos mais uma porção da bendita palavra do Senhor Jesus Cristo. A aula de hoje, libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Aula maravilhosa, viu? O texto se encontra em Efésios capítulo 2, versículo 4 a 5, dizendo assim: Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Verdade prática, por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação, e ainda recebemos o direito à vida eterna. Tudo isso é o que Jesus proveu para nós através da sua morte na cruz do Calvário. Leitura bíblica em classe encontra em Efésios capítulo 1, versículo 1 ao 10. A nossa introdução diz assim: a presente sessão da epístola aos Efésios apresenta relevantes aspectos doutrinários da salvação. Então é muito importante nós estarmos sempre frisando os aspectos doutrinários da salvação, para que o crente entenda então que às vezes nós imaginamos assim, nós seremos salvos. Não, nós não seremos salvos. Nós estamos salvos em Cristo Jesus, viu? Então nós não seremos salvos, mas é melhor do que isso, nós já estamos salvos em Cristo Jesus. Primeiro tópico da nossa lição: a antiga natureza morta em ofensas e pecados. O item 1, nossa condição anterior. Diz assim, e nos vivificou, estando nós mortos em ofensas e pecados. Diz o primeiro versículo. A palavra ofensa do grego é paraptoma, e tem o sentido de passo falso de forma deliberada. Então, o que é o pecado? O pecado é dar um passo em falso deliberadamente. Então, pecar é errar o alvo, mas de forma deliberada. Então, nós não estamos mais sob a tutela do pecado. Nós ainda erramos? Sim. Nós ainda pecamos? Sim. Mas não deliberadamente. O alvo está ali? Não, eu quero acertar do lado de lá. Então, nós não queremos errar, nós queremos acertar, né? Assim, o termo para pecado é hamartia, o qual descreve como aquele que erra o alvo. Então, quando se estuda sobre hamartiologia, então vai se estudar a doutrina do pecado. Então, o que é o pecado? É errar o alvo. Então, nós não queremos errar o alvo deliberadamente, viu? Então, no primeiro tópico aqui, o item 2, nossas ofensas e pecados. A má conduta em que noutro tempo andastes. Então, noutro tempo. Então, o apóstolo Paulo usa aqui essa palavra andastes. Então, 2.1 diz assim, andastes segundo o curso deste mundo. 2.2, andastes segundo o príncipe da potestade do ar. Ou seja, demônios também, quando a pessoa está sem Cristo, demônios também sugerem o que ela deve fazer. Então a pessoa também é guiada pelo mal e pelo maligno, tá certo? Além de ser guiada também por este mundo, pelo sistema mundano, né? Todo mundo faz, todo mundo está fazendo, então anda segundo o curso deste mundo. E também no item 2.3, andávamos segundo a vontade da carne e dos pensamentos. Então qualquer maldade que passava na cabeça, qualquer vontade da carne, né? Vamos fazer aqui. De acordo com o mundo está fazendo, de acordo com o príncipe deste século, que é Satanás. Os demônios também afligem a cabeça da pessoa, né? Vai lá e faz isso, vai lá e faz aquilo. Então nós éramos, por natureza, filhos da ira. E quando Jesus morre na cruz do Calvário, que isso já está previsto desde a eternidade passada, então está previsto o quê? Que ele nos tornaria, nos destinou então para sermos filhos de adoção. Então quem crê no Senhor Jesus Cristo torna-se filho de Deus. Síntese do tópico 1, a nossa condição diante de Deus era caótica. Éramos escravos e andávamos condenados à perdição e morte eterna. Vamos para o tópico de número 2, vivificados pela graça. No item 1, alcançados pela misericórdia e pelo amor divino. Diz assim, mas Deus que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou,
O ato de misericórdia implica compaixão e simpatia para com os indignos. Então, irmãos, pela graça sois salvos. É um favor imerecido de Deus. Então, Deus nos amou, Deus nos ama e Ele deu o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, para nos salvar. Ah, pastor, então nós não precisamos fazer nada, né? Não, nós precisamos crer, precisamos aceitá-lo como único Salvador e precisamos andar de acordo com a sua palavra. Jesus Cristo falou assim, aquele que me ama, ele segue as minhas palavras. Aquele que me ama faz o que a minha palavra ordena ou manda, tá ok? No tópico 2, o item 2. Vivificados por sua graça, estando nós ainda mortos em nossas ofensas. Então, quando foi que Jesus nos chamou? Estando nós ainda mortos em nossas ofensas. Então, Ele nos amou, nós estando lá ainda no pecado, com toda a miséria, com toda sorte de pecado. Mesmo assim, Ele nos amou e nos chamou. E também quer usar as nossas vidas para chamar mais pessoas. Então, você creu em Jesus, não foi por intermédio de alguém, pela pregação de alguém. Então, da mesma forma que você chegou ao conhecimento da verdade, Jesus também quer usar a tua vida para trazer as pessoas. Tópico 2, o item 3. Exaltados por sua graça. Então diz assim, o apóstolo dos gentios ainda destaca que o poder de Deus nos ressuscitou juntamente com Ele. Juntamente com Ele. O que quer dizer esse juntamente com Ele? Indica que Deus concede ao homem os mesmos benefícios alcançados por Cristo. O que Cristo alcançou? Ressurreição, vida eterna e galardão nos céus. Então, Deus está nos dando isso juntamente com Cristo. Ressurreição, porque no arrebatamento da igreja, aqueles que morreram primeiro, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós estamos vivos, seremos transformados. Então, Jesus ressuscitou dos mortos. Então, Ele nos deu a ressurreição, também nos deu a vida eterna e também nos dará galardão nos céus, tá? Olha que coisa maravilhosa é permanecer nessa graça. Síntese do tópico 2, o pecador passou da morte para a vida por meio da graça divina, concedida por obra da misericórdia e do grande amor de Deus. Amém? Parte 3 da nossa lição. A salvação não vem das obras. A salvação não vem das obras. No item 1, graça como meio da salvação. Então a salvação inclui a libertação da morte, da escravidão do pecado e da ira vindoura. E ao mesmo tempo permite ao salvo desfrutar de todas as bênçãos espirituais descritas em Efésios capítulo 2, verso 1 ao 7. Portanto, a salvação é o livramento do poder da maldição do pecado e da morte, e a restituição do homem à comunhão com Deus. Uma bênção concedida a todos que recebem a Cristo como único e suficiente Salvador das suas vidas. Aquele que recebe a Cristo como Salvador, então ele está sendo salvo pela graça de Deus. Então nunca jamais será ou foi pelas obras, viu? A palavra graça, vamos entender então, é a tradução do grego charis, que significa favor imerecido. Então o que é a graça de Deus? É um favor imerecido. Ah, pastor, eu faço de tudo para ser salvo. Não, Jesus é que fez tudo para você ser salvo. O que você faz é desfrutar dessa salvação e permanecer fiel. Ah, pastor, então não precisa de nenhum esforço meu. Precisa do seu esforço, isso se chama sinergia. Precisa do seu esforço em perseverar, em permanecer fiel, em ler a Bíblia, em orar, em se esforçar, nesse sentido. Mas não que a salvação vem pelo teu esforço próprio. Não, Jesus já nos salvou. Agora, o que nós fazemos é permanecer nessa graça, viu? É nos esforçar para permanecer nessa graça. É você estar orando, lendo a palavra, buscando, pedindo perdão pelos pecados, se arrependendo. Então, é imitando o Cristo. Por isso, nós somos chamados de cristãos, porque nós vamos imitar o Cristo. No item 2 aqui da terceira parte, obras como evidência de salvação, tá? Aí diz assim, isso não vem de vós. E também diz assim, que é dom de Deus. Também diz assim, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Não vem de vós, porque é dom de Deus a salvação. E não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então a salvação não é pelas obras. Pastor, então quem crê em Jesus de todo o coração não precisa de realizar nenhuma obra boa, né? Não, veja bem. A salvação não é pelas obras, mas quem está em Cristo e recebeu a salvação de Jesus, ele pratica as boas obras porque ele
é salvo, ou porque ele está salvo. Então ele anda nas boas obras. Então não tem como alguém ter Jesus no coração e não praticar boas obras. E a Bíblia diz que essas boas obras foram preparadas lá na eternidade passada para que nós pudéssemos andar nela, né? Então não tem como dizer que é cristão e o camarada não pratica boas obras, né? Conclusão. Antes da regeneração éramos filhos da ira e condenados à perdição eterna. Por ato do amor divino, por meio da sua maravilhosa graça, nos tornamos filhos por adoção. Vamos às perguntas. Pergunta número 1. Segundo a lição, qual o conceito de morto em Efésios 2, versículo 1? O conceito de morto é de morte moral e espiritual, provocada pelo pecado que inevitavelmente separa o homem de Deus. Então, nós estávamos mortos nos nossos pecados. Quando Adão e Eva pecou, o que Deus tinha falado para eles? Certamente morrerás. Então, quando a Eva pecou de imediato, depois o Adão falou, mas não morreu, e ele também participou da desobediência, então ali veio uma morte, mas não a morte física primeiro. A morte física veio em decorrência do pecado. Mas quando eles pecaram, experimentaram ali uma morte, sim. Qual morte? Separação de Deus. Morte e separação. Morte espiritual, separação de Deus. E morte do corpo físico, quando o corpo é enterrado na terra e a alma e espírito saem deste corpo. Então, quando este corpo perde a sua vitalidade, a alma e espírito continuam vivos, porque são eternos. Então, a alma e espírito tem que sair automaticamente deste corpo. Mas sai para onde? Sai para o que Deus tem determinado. Está lá em Eclesiastes, está escrito, o corpo volta ao pó e o espírito volta para o que Deus tem determinado. Quando fala espírito, quer dizer espírito e alma. O que Deus tem determinado? O paraíso para os que amam Jesus e a condenação eterna para os que rejeitarem a Jesus aqui na terra. Pergunta número 2. Cite as atitudes erradas adotadas na vida passada antes da regeneração do salvo, conforme a lição. Então, andaste segundo o curso deste mundo, andaste segundo o príncipe da potestade do ar, quer dizer, tudo que o demônio mandava nós fazíamos, e andávamos fazendo a vontade da nossa própria carne e dos pensamentos, né? Então, toda a vontade da carne, vontade carnal, acabamos colocando em prática. Pergunta número 4. Pergunta número 3, aliás. Após constatar a situação da humanidade sob a ira de Deus, o que Paulo passa a descrever? Paulo passa a descrever os atos divinos de amor e de misericórdia que alteraram o quadro caótico da raça humana, tá? Pergunta 4, segunda lição, o que significa a frase nos vivificou juntamente com Cristo? O que significa essa frase? Quer dizer que nascemos de novo e não estamos mais mortos, pois Cristo nos deu vida outra vez. E a pergunta 5, que transformação ocorreu nos salvos? Agora em Cristo somos nova criatura e as coisas velhas passaram. Segundo 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, que diz assim, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Então viva essa vida nova, seja alegre, seja feliz, vamos vencer as batalhas, obstáculos, tudo que se levantar sobre a tua vida, creia que Cristo estará presente, nos trazendo muitas bênçãos, viu? Liberte do pecado para uma nova vida em Cristo. Amém? Deus abençoe a todos e até a próxima aula.